Olá, está começando o Hot News Entrevista. Seja bem-vindo e obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós recebemos Patrícia Sanches, psicóloga da Unimed Lençóis Paulista. E os assuntos que serão tratados nessa entrevista são a importância do Setembro Amarelo para aumentar a conscientização e quebrar o tabu sobre o tema, os sinais de alerta que indicam risco, especialmente entre adolescentes, e como familiares e amigos podem identificá-los. O papel crucial do diálogo aberto e sem estigmas para promover a saúde mental e a responsabilidade das escolas e universidades em promover a saúde mental entre os jovens. Doutora Patrícia, bem-vinda aqui no Hot News Entrevista. Obrigada, é um prazer ter esse convite e a gente procurar ajudar quem está precisando. Está no ar o Hot News Entrevista. Hot News Entrevista. E o Hot News tem um oferecimento de iFome. Baixe o app no seu celular e descubra você também porque todo mundo pede pelo iFome. Desktop LPNet, a internet que transforma a sua experiência online. Ligue 0800 343 6001 e assine já. Frigol alimenta a sua vida. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Safra Sul Alimentos, transforme o divino em verdadeiro espetáculo culinário com arroz arbóreo para risoto da linha Gourmet Safra Sul, já disponível nos supermercados. Conheça a nova sede do Cicobi Crédia Silpa, na Rua Coronel Anselmo Martins, número 1000, no centro de Lençóis Paulista. Totalmente pensada para você. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Zilor Safra 78, somos protagonistas na construção de um planeta mais verde. Nossa energia transforma a Terra. Bom, vamos começar então, Patrícia. Você poderia nos falar um pouquinho sobre a importância do Setembro Amarelo e o que ele representa na luta para quebrar o tabu, né? Em torno de tudo isso que é a saúde mental. O mês Setembro Amarelo, ele foi um mês já que ele surgiu para a gente conseguir mesmo um trabalho melhor com a saúde mental das pessoas, a possibilidade de ter uma vida e um bem-estar melhor durante a sua existência e promover também potencialidades emocionais e psicológicas no ser humano. E, doutor, em relação às campanhas de conscientização no Brasil, os números são alarmantes diante do problema da saúde mental aqui no país. E como esses problemas refletem na juventude, né, para as pessoas que têm esse tipo de problema? Atualmente, os jovens, o que nós percebemos, nós que trabalhamos mais voltados mesmo à saúde mental, eles preferem muito mais as coisas acontecendo de imediato. E o que isso promove? Isso ocasiona uma alteração com questão à frustração. Ou seja, tudo que é rápido, para eles é melhor. E quando algumas coisas não acontecem de forma rápida, isso vai ocasionando alterações emocionais. E isso vai levando os jovens a cada vez mais ficarem inclusos, né? Procurar ficarem mais sozinhos, falarem menos, tanto com os familiares, inclusive com os amigos, né? E isso vai ocasionando cada vez mais alterações psicológicas, emocionais. E se esse jovem, esse adolescente, ele não tiver um olhar, né, atento, tanto dos pais, dos responsáveis, quanto mesmo dos professores, porque eles estão inseridos nas escolas, isso provavelmente pode ocasionar uma doença mental e inclusive transtornos, né, mentais e psicológicos, que hoje atualmente a juventude é um número bem alarmante de aumento dos transtornos emocionais nos jovens e em crianças também. Isso reflete, né, doutora, em relação até à área profissional para futuro, porque Sim. A desistência diante de qualquer problema que é encontrado, a gente percebe que o jovem de hoje, né, claro que na devida proporção, desistem muito fácil dos objetivos. Sim. É isso, doutor? Isso, é correto. É isso que
eu quis, né, me expressar. Eles não conseguem lidar muito com as frustrações. E o que acontece? A vida da gente é feita de frustração, né? A gente não somente ganha na vida, a gente também tem que aprender a lidar com as perdas. Sim. E quando a gente sabe lidar com as perdas, o sofrimento vem, é nítido. A gente precisa passar pelo sofrimento, pelo luto, porém a gente precisa se reerguer. E quando, não somente o jovem, a criança, mas o adulto, quando ele não consegue lidar com essa frustração, é onde ocasiona os transtornos mentais, onde ocasiona o sofrimento mental. E se ele não tiver um apoio familiar e muitas vezes médico mesmo, terapêutico, isso pode levar a um sofrimento muito grave e que ele pode até pensar mesmo, ocasionar em perdas de vida. Sim. E quais os principais sinais de alerta que indicam um sofrimento emocional, especialmente nos adolescentes, que podem ser identificados pelos familiares, pelos amigos? O mais geralmente apresentado é a alteração comportamental, tanto da criança quanto do adolescente. Os pais, eles conhecem, né, os filhos, né, os professores também, que sempre estão mais próximos deles. Ocorreu alguma alteração comportamental, ou seja, era muito alegre, de repente ficou muito deprimido, alterou a alimentação, mudou as companhias, né? Tudo isso são dados, são hipóteses que levam os pais, os responsáveis, a ficarem mais atentos com relação a essa mudança que a criança ou o adolescente está tendo. Alguns desenhos, né, mais com ideias pessimistas, né? Falas, às vezes, eu sou um empecilho, eu não sei fazer nada, ninguém gosta de mim, eu preferi acabar comigo. Então, são falas que, se a gente não perceber de imediato e promover ali uma estimulação mais precoce neles, um trabalho mesmo precoce de saúde mental, isso pode ocasionar transtornos mentais graves, tipo uma ansiedade generalizada, uma crise de pânico muito alterada, depressão. E isso há possibilidade do trabalho antes de acontecer. Doutora, a senhora falou sobre de assistir algumas coisas mais pesadas, né? Também. Hoje o uso de telas é cada vez maior. Eu, como mãe, às vezes falo assim, eu evito ao máximo que a minha filha veja telas, enfim. Mas a gente também precisa fazer alguma coisa, né? A gente às vezes precisa passar roupa, fazer alguma coisa, e a criança acaba indo um pouquinho pra... Sim. Como que a gente pode fazer nisso? O que eu posso fazer pra tentar diminuir, colocar um tempo de tela? A questão é essa, porque o que acontece hoje em dia? Algumas famílias, às vezes, elas fazem até trocas de papéis, né? Não intencionalmente, devido mesmo à vida agitada que a gente tem hoje. E às vezes é muito mais fácil você deixar o filho ali livremente no celular, sem uma rotina, sem uma regra, do que você precisar ficar ali conversando, dando atenção em um tempo maior. O ideal seria propor rotinas, propor horários, né? Olha, até tal horário você pode, depois disso você vai fazer outras coisas, até porque as telas, elas também alteram questões cerebrais que levam mesmo a produzir uma carga mais de hormônio, de cortisona, e isso provavelmente pode ocasionar também as doenças mentais, né? Sim. Então, o ideal seria colocar um limite. Bom, doutora, diante de tudo isso, né, que a senhora elencou em relação a esses casos, né, principalmente a pergunta da Rafa em relação às telas, ao mundo digital que hoje é muito rápido, né, muito intenso para todo mundo, em relação a isso, como intervir de alguma maneira em relação quando é percebido esses primeiros sinais em relação a comportamentos? Primeiro momento é observar alterações comportamentais, observar o aumento de uso das telas ao invés da conversa, do diálogo entre famílias, e através disso ter um diálogo aberto, né? Colocar democraticamente você com o filho, qual é o melhor horário para você usar, quanto tempo você está usando, será que não é necessário a gente
deixar um pouco desse tempo para atividades físicas, para uma leitura, para uma outra atividade de lazer. Então, seria mesmo uma conversa abertamente, né, de pai para filho. Que hoje em dia, inclusive isso, está também difícil devido à vida agitada que todo mundo tem. Sim, sim. Doutora, a adolescência é um período de intensas mudanças emocionais, psicológicas, né? E como podemos diferenciar os desafios típicos dessa fase, que vem mesmo com essa fase da adolescência? Acho que até para meninas às vezes vem um pouco mais forte, com a puberdade, né? E como diferenciar então essas fases do que realmente é um sofrimento emocional, do que a gente realmente deve se preocupar? Sim, é isso mesmo que você falou. A fase da adolescência, ela é um turbilhão de coisas novas, tanto para eles, quanto para os pais e quanto para a escola também, né? É uma carga de hormônio intensa, é uma mudança física e inclusive uma mudança psicológica, porque muitas vezes a criança ela tem uma maneira de pensar e quando ela se torna adolescente, essa maneira já se torna mais abstrata. Então é aí que vem já os gostos, aí vem já a sua intenção de se identificar como pessoa, né? A questão é que isso aparentemente é normal, desde que não ocorra sofrimentos físicos e psicológicos para o adolescente. Como que dá para a gente perceber isso? É a mesma coisa que eu continuo falando, observando alterações comportamentais, observando dificuldade em alimentação, se alimentar demais, observar muitos grupos sociais onde aquele adolescente está inserido, propor limites, né? Eu digo limites não em forma autoritária, mas é um limite de forma autônoma, né? Para o adolescente ele perceber que alguém está disposto, alguém o ama, alguém está ali por ele. Então, um dos caminhos seria esse. E doutora, a gente fala, né, em relação a esse assunto que é muito sensível e também até mesmo pode haver aí uma rejeição por forma da pessoa de estar recebendo ajuda, né? Sim. Isso pode acontecer também, mesmo com diálogo, alguma resistência por parte da pessoa. Sim. Quando se chega a esse caso, como que é tratado, como que pode ser resolvido, né? Ou melhor, qual o melhor caminho a se tomar quando se tem muita resistência da pessoa de acreditar que ela está tendo um problema de saúde mental? Isso seria mesmo o acolhimento, em primeiro lugar. Você ouvir sem você fazer um pré-julgamento da pessoa, já começa assim, né? E você sempre se apresentar à disposição daquela pessoa, independente se é o filho. Normalmente, os adolescentes, eles já têm essa questão de sempre bater de frente, né? E muitas vezes é fato e muitas vezes é mesmo a busca de atenção. Então, nesse momento, não tô conseguindo chegar até a criança, até o adolescente, se oferece, olha, eu sempre vou estar aqui, se você precisar conversar, você pode me chamar. E sempre perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem? E assim você vai abrindo um espaço para que aquela pessoa possa chegar até você. Até porque também, às vezes, na família, as pessoas não conseguem identificar também, né? Sim. Por questão de convívio, costumes, né? Cultura até. Sim. Então, por Às isso... vezes fala que é frescura, né? Tem muitas maneiras de se tratar, então a família, às vezes, ela reluta em observar ou até mesmo em enxergar esse problema. O que a senhora teria aqui para deixar pra gente, doutora, em relação a uma mensagem, né? Não só para amigos, família, educadores, pessoas que possam estar observando e, de repente, perceber alguém que tem esse tipo de problema. Qual a mensagem que a doutora deixa? Bom, a meu ver, a saúde mental, ela é a única, a meu ver, é a única ferramenta que, na verdade, promove ao ser humano, né, vitórias, sucessos. E quando a nossa saúde mental, ela está abalada, principalmente devido a toda essa vida corrida, aos transtornos mentais que são ocasionados pela vida que a gente leva, a necessidade de um olhar mais atento, a necessidade de um acolhimento e principalmente sermos gentis
com quem está próximo a gente. Porque eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o seu. Independente do que seja, se eu for gentil, eu vou melhorar ali a vida, né, das pessoas. Pelo menos naquele momento, alguém vai olhar para você com comportamentos gentis. Perfeito. Bom, gostaríamos então de agradecer a sua presença aqui, doutora Patrícia. Muito obrigada. E nesse momento eu abro espaço então para suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. Eu que agradeço essa oportunidade, porque esse assunto ele é um assunto muito importante, principalmente nos dias atuais, onde a correria se faz presente, onde a tecnologia se faz presente e muitas vezes a gente esquece o que realmente é importante, que é ter uma cabeça tranquila, ter uma saúde mental boa e que a gente possa assim continuar, né, favorecendo e melhorando a vida das pessoas através das palavras também e do nosso conhecimento. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado. Recebemos hoje aqui no Hot News Entrevista Patrícia Sanches, psicóloga da Unimed Lençóis Paulista. Você pode encontrar essa entrevista disponível nas plataformas, na TV hot107.com.br, podcast, Spotify, plataformas sociais da Hot, YouTube, Instagram e também no Facebook. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e até a próxima entrevista.